vocês. Bom dia. Debater um tema dessa categoria trágica em que você é levado na experiência clínica a constatações cada vez mais crescentes do recurso do suicídio como provável solução para os males que uma pessoa sofre, inegavelmente suscita várias reflexões e que leva ao profissional, inclusive, a questionar o que se conceitua hoje, mesmo dentro do rigor científico, mesmo dentro dos valores bioestatísticos e dos dados epidemiológicos, que merecem toda a apreciação positiva. Mesmo assim, há de se perguntar o que passa na alma de uma pessoa que opta pelo extermínio da sua própria vida. E é justamente tentando me basear em uma pergunta que eu vou dar como núcleo da minha reflexão temática. Essa pergunta é: o que morre antes do suicida tirar sua própria vida? Que outra dor que não seja aquela que pode ser aparentemente a causa do seu ato suicida atravessa a vida desta pessoa? Será que o fato de faltar num determinado momento um copo d'água leva uma pessoa a tirar a sua vida, ou é o fato de ela se dar conta que está no deserto, portanto, sem vislumbrar horizontes solucionadores para o seu grande problema? É uma pergunta que merece, então, reflexões, e que aqui eu vou trazer alguns recursos no campo da mitologia, da filosofia, da literatura, do espiritismo, para que nós possamos entender neste arco-íris teórico o que a gente pode conceber com uma reflexão mais próxima deste ou desta que atenta voluntariamente contra a sua própria vida, tentando sair do âmbito conceitual e tentando fazer uma escuta clínica. O que ocorre na alma desta pessoa? Sigmund Freud, se utilizando de um poeta de origem anônima, lançou uma proposta certa feita numa conferência que foi a seguinte: concentrada está totalmente a alma no orifício da dor do seu molar. Filosofia da dor de dente. Repito, concentrada está a alma totalmente no orifício da dor do seu molar. Um orifício contendo a expressão totalitária anímica de uma individualidade. Isso suscita justamente o primeiro ponto de aproximação, tentativa aproximativa do que ocorre na alma de um suicida, ou de quem tentou o suicídio. A dor, de fato, ela diminui a capacidade perceptiva do sujeito quanto à sua realidade. Você não vai conseguir saborear um lauto banquete com a dor de dente. O suicida perde o paladar existencial. Ele perde o sabor de viver. Ele perde a vitalidade. Isso antecede ao ato. Isso até antecede a ideação. Antes que ele idealize, ele já sente em algum nível
Os processos afetivos antecedem os processos de raciocínio. E justamente nesse ponto em que há uma alteração neuropsiquiátrica, neurobiológica, que o cérebro não consegue fazer um exame adequado da realidade, que essa alma vai ser reduzida à dor que ela sente. Uma dor atroz que torna a sua própria individualidade como sendo o orifício deste molar que perde a capacidade de mastigar as coisas boas da vida. Dando prosseguimento nessa primeira análise da dor que sente alguém antes de tirar a sua vida, algo que representa alguma coisa maior que lhe foi tirada, que é a própria vida final. Maior que a vida em si, no seu sentido biológico, é o sentido que você pode emprestar a ela. Qual o sentido que eu empresto à minha vida? Levantou a grande questão de Albert Camus, quando ele coloca que o suicídio é a grande e única e séria questão da filosofia. Se a vida vale ou não apenas ser vivida, se ela merece ser vivida. Camus parte do pressuposto que a vida em si você não nasce com a genética do significado. Você nasce com a predisposição de autopreservação da vida. Os instintos de conservação do existir. Mas o significado, ele tem que ser reproduzido constantemente sob o atrito das contingências, das experiências, das frustrações, dos traumas da nossa própria vida. Isso nos remete para uma questão muito importante também que o Camus suscita. Seria a perda do sentido propriamente dito aquilo que já tirou o que sustenta uma vida humana no seu plano biológico. A vitalidade, que significa energia criativa para poder abrir horizontes na minha existência. Logicamente, o Camus não se deteve na ideia, digamos, proselitista, de defender a questão do suicídio. Ele traz à lume um aspecto relevante que, sutilmente, consagra essa questão da pergunta nuclear que eu abri aqui para vocês. Há algo que o suicida perde antes de tirar a sua própria vida, que é o sentido. Mas esse sentido de viver, como eu falei, ele não é de ordem genética. Temos o instinto de conservação da vida que pode ir sendo aniquilado, vampirizado pelas experiências dolorosas da nossa trajetória existencial. E aí entramos no ponto delicado também. Como produzir esse sentido? Se nós temos que estar sempre recriando até certo ponto, modelando o nosso vaso sob o açoite das intempéries, das ventanias, que vão a cada momento dando também as suas próprias impressões. Como diria Platão sobre a metáfora da cera, que a cera quente, ela tem uma propriedade, digamos, de absorver coisas, o que pode enriquecê-la, ou o que pode, no caso, contaminá-la, enquanto que a cera fria não mais consegue deter o seu entorno. Como manter a cera quente, como manter a chama da vela viva e ardente enquanto se consome a cera que sustenta a vida humana. O suicida, a vela, no caso, a chama da vela, se apaga antes do término da cera. Então, essa produção de sentido seria uma das primeiras formas de entender
como a alma não se detém unicamente no orifício da dor do seu molar. Mas aí entramos numa outra questão muito relevante e instigante. Há deste indivíduo ter repertório. Há deste indivíduo ter armazenamento de forças, conhecimentos, de onde ele possa tirar deste baú toda essa vitalidade, toda essa potência para poder enfrentar e se reconstituir na produção de novos sentidos. Talvez uma das personagens mais célebres e que desenvolveu uma terapia específica de produção de sentido, que foi o Viktor Frankl, a logoterapia, ele seja uma representação interessante de alguém que não se deteve no orifício da dor do seu molar. Essa é uma versão intrigante da trajetória de Hamlet, tentando questionar, depois que ele descobre que há algo de podre no reino da Dinamarca. Ele, como príncipe, futuro rei, que não chega a reinar, porque Hamlet colocou a força do seu pensamento acima da sua coroa. Perseverou na sua singularidade a anuir com as normativas enganosas do poder do seu reino. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Pergunta ele, tendo o primeiro insight da vida como ela é, e fazendo contraponto com aquilo que ele diz. Parece que as pessoas estão encenando papéis o tempo todo. A vida é um palco. Há algo de podre no reino da Dinamarca, assombro não muito diferente, quase 500 anos depois, nosso. Há algo de podre no reino de Brasília. Também são dores equivalentes. Não mudou muito. O que distinguiu? Só a sofisticação da forma de ladronar os recursos públicos. O primeiro trauma de Hamlet, quando constata o que há de podre no reino da Dinamarca, leva ele a uma trajetória que eu vou usá-lo aqui como peça-chave para a reflexão da dor que está reduzindo a nossa alma a um orifício e que limita a nossa percepção da realidade. E pior, a dor pior não é aquela que você sente, é aquela que você esconde de você. Volto a dizer, se as dores que inventamos fossem os disfarces de uma dor ainda maior, então entraríamos numa categoria bastante questionadora. Suicida não é aquele que tira a sua vida. Suicida também é todo aquele que tira de sua vida a sua dignidade, matando-se biologicamente ou matando-se eticamente. Isso nos remete a uma reflexão também não menos aguda de uma dor crônica. E aí, partindo dessa ideia, se o Viktor Frankl conseguiu responder à sua própria dor, produzindo um serviço social e entendendo que das cordas partidas da minha harpa eu ainda haveria de tirar música. E que música! O que suscitou o Kierkegaard de perguntar se não havia uma certa relação entre conhecimento firme e a forma como você lida com as suas próprias dores. Ou como uma das grandes questões oitocentistas do século XIX, por que as 30 pessoas mais produtivas e criativas da história da humanidade, na arte, na ciência, na religião, na filosofia, todos os 30 tinham estados melancólicos. Então, avançando nessa direção, o Viktor Frankl encontra a esperança, porque a desesperança é o que morre no deserto de quem está detido no orifício da sua dor.
E aí eu trago mais um recurso para ajudar na nossa ilustração, que é a caixa de Pandora, que foi dada a Pandora para que ela pudesse premiar Prometeu, um grande transgressor que enfrentou Zeus. E Zeus decidiu fazer com que Pandora, sem que ela soubesse o que estava dentro da caixa, e soube a seguinte advertência: não abra, Pandora, por favor, essa caixa. Mas lógico que a curiosidade feminina é superior. Imagine uma caixa belíssima para ser presenteada a um homem nas mãos de uma mulher, sob esta normativa: não abra essa caixa porque é algo expressivamente precioso. Se ele dissesse que tinha uma joia, ela abriria na hora. E ela foi com a caixa, colocou-a debaixo da cama e passou a dormir, mas ela não conseguia porque sonhava com a caixa. Atormentada, Pandora então se levanta e decide abrir a caixa. E aí nasce a humanidade na sua dimensão trágica. A caixa tinha todos os males que atacam a humanidade até hoje: o tédio, a depressão, a inveja, tudo, a ira, os medos. Quando ela percebe que tudo aquilo que era de ruim estava saindo da caixa, ela resolve imediatamente fechar a tampa. E quando ela fecha, ela pressente que ficou alguma coisa, a única lá dentro, escondidinha. Mais uma vez a curiosidade faz ela abrir, mas desta vez a curiosidade deu um fim benéfico. Porque ao abrir a caixa, tinha lá, bem escondida, sob todos os males da humanidade, a esperança. Por isso que se diz que a esperança é a última que morre. E eu gostaria de dizer, corrigindo a história mitológica: a esperança é a última que não deve morrer. Porque a esperança é a luta e resistência ao luto. Quem só sobra no luto, perde a luta. Porque a luta, para superar o luto de suas dores, é feita como fez Viktor Frankl, sublimando, só sublimando. As pedras que te atiram, você tem duas alternativas: ficar na lamentação das dores dessas pedradas, ou reunir essas pedras e construir seu próprio altar. Subir neste altar e contemplar novos horizontes. Nesse aspecto, no avanço da nossa meditação, podemos dizer que Viktor Frankl tinha a esperança, e essa esperança que ele fez que ela nunca morresse, traduzia alguma coisa que o espírito de uma pessoa que pensa tirar sua própria vida não mais vislumbra, e que poderíamos dizer que é uma dor diferente a de quem tenta ou que consegue tirar sua própria vida, que não é apenas a dor que dói, é a dor que mói. Pensem a diferença. Uma dor que dói, uma dor que mói. A dor moída é justamente a dor que escraviza. É aquela que tira todas as perspectivas, que faz com que a esperança nunca saia do fundo do baú. Qual foi o trauma de Pandora? De certa maneira, ela foi responsável por abrir a caixa e deixar evadir-se dela todos os males do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela deteve a esperança em sua mão. Talvez a esperança esteja nas mãos das mulheres. Dando prosseguimento à nossa meditação, se, nesse caso, partindo do pressuposto de Hamlet,
quando ele propõe que, se as nossas dores, as dores que inventamos, fossem os disfarces de uma dor ainda maior, uma dor que mói e não apenas uma dor que dói, que dor seria essa? E eu comecei a meditar. Porque depois de reler Hamlet, eu me detive numa outra frase dele, expressivamente enigmática. A frase era: eu seria livre numa casca de noz. Eu não me contive, não me contentei que aquilo fosse apenas um dizer poético. Como toda peça de Hamlet, cada frase é a chave para o enigma. Reler sempre Hamlet sempre me traz a confirmação da minha própria ignorância. É o meu efeito colateral antibibliotecário. O que eu não sei é muito maior do que aquilo que eu penso que eu sei. E ali, por que seria ele livre numa casca de nós, depois que ele se traumatiza com o seu reino, que ele herdaria, e com a visita do fantasma do seu pai, que o quase enlouqueceu, que foi morto no complô entre sua mãe e o seu tio Cláudio, onde ele começa a se dar conta do mundo como ele é, por baixo do pano é que se conhece uma pessoa. Porque todos nós estamos encenando papéis. Hamlet queria conhecer não as pessoas que são atores e atrizes para os outros, mas aqueles que são autores de si mesmos. Aqueles que têm governo de si e que não dependem do reconhecimento total dos outros para dizer o que se deve ser. Porque uma outra grande pergunta de Hamlet, que é a seguinte: o que serei eu de verdade quando os outros que dizem o que devo ser desaparecerem? Quem sou eu? Tento me vestir de correspondências às expectativas dos outros ou aquilo que eu penso que os outros esperam de mim? Quem sou eu? Pense cada um de vocês se estivéssemos agora sendo depositados numa ilha deserta. O que sobraria? E aí vem um contraponto, que é a chave de Hamlet sobre a casca de nós, e que eu faço um contraponto com a esperança da caixa de Pandora. É essa. A casca de nós implica, e uma vez eu tive esse insight, lógico que pode ser uma hermenêutica minha, uma interpretação minha, mas eu vou compartilhar. Eu estava tomando meu café da manhã e peguei uma noz e fui parti-la. E eu vi que a noz é uma representação miniaturizada dos hemisférios cerebrais. Observe, é um cérebro pequeno. Talvez Hamlet estivesse querendo dizer: eu serei livre e feliz numa casca de noz, do tipo, no dia que eu encontrar o meu pensamento em mim, é no meu pensamento que eu serei livre. Na minha essência, naquilo que eu sou. A camada mais escondida, sobreposta por todas as outras cênicas camadas, e tudo que é cênico é cínico. Talvez Hamlet tenha se dado conta justamente da realidade fundamental do ser humano. Qual seja a realidade fundamental? Justamente que nós somos criaturas solitárias. E aí, fazendo um contraponto com a questão da caixa de Pandora, o que concorre com a esperança hoje? O único mal
que não pode ser debelado pela esperança, é a constatação da solidão. O suicida, ele experimenta a solidão ser uma casca de nós. Porque a sua casca de nós, com Z, elimina a casca de nós, com S. Eu me isolo. Eu perco o sentido de pertencimento do outro. Então, a casca de nós, com Z, diferentemente de Hamlet, que lhe dá uma sustentação para o suicida, a casca de nós, com S, é morta. Portanto, a com Z também não existe. Ele está no vazio. E aí, para poder entrar numa outra questão, não percamos de vista essa dialética, esperança e solidão. Como diria Spinoza numa outra contra-argumentação, esperança e medo coexistem, porque a esperança é justamente a expectativa futura de que uma coisa boa ocorra, mas pode ser que não ocorra, então existe um medo. Como também o medo é uma expectativa futura que algo ruim ocorra, mas pode ser que não ocorra. No fundo tem um pouco de esperança. Medo e esperança coexistem. Mas eu estou colocando que justamente na contemporaneidade, esperança e solidão, mas uma solidão não com Z, no nós, mas com a supressão do S, do nós, o outro social, pode ser uma das formas de compreender justamente a grande chave da pergunta de Hamlet. Se as dores que inventamos fossem os disfarces de uma dor ainda maior. E a dor ainda maior é você ter consciência de si. Hamlet é a personagem que constata a consciência de si, a consciência do mundo como ela é. Quando ele atravessa as representações cênicas das pessoas e percebe no efeito Facebook que nós procuramos tamponar a nossa solidão com 5.000 amigos. E um triste traço estatístico da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a seguinte: 7 a 8% da população é psicopata. Se você fizer um cálculo por cima, 5.000 amigos que você tem no Facebook, 450 são psicopatas. E o que está por trás, então, das formas ou das dores que optamos para mascarar essa nossa grande dor? Eu quero receber curtidas da minha vida que eu não curto. Eu quero postar felicidade da tragédia que eu escondo de mim mesmo. Eu quero mostrar às pessoas o que eu escondo de mim. A cada postagem é como se estivesse dizendo: veja como eu estou triste, mas eu tenho que mostrar que eu estou alegre. Eu tenho, como diria Hamlet, o que serei eu, de verdade, quando os outros, que dizem o que devo ser, desaparecerem. Então eu mascaro a minha solidão na esperança que os outros digam o que devo eu fazer, quem sou eu. Essa dor inominável, que na minha agonia, da minha incapacidade de enfrentá-la, eu procuro mascará-la na felicidade das postagens, para tentar ter o último suspiro. Cena inédita quando o paciente meu, com depressão grave, acabava de sair do meu consultório. Logo mais, em um breve intervalo, chega a mensagem para mim de uma postagem dele. Ele no shopping, Guilmar também, em Recife, muito feliz, mostrando seu sorriso ali aberto, como nada tivesse acontecido, como ele não tivesse saído do meu consultório 30 minutos antes. Então, o que nós vemos hoje é justamente o distanciamento do homem da sua própria condição, no efeito
pleno de mascaramento daquilo que nos atormenta, daquilo que realmente nos fere e que fala de nós. Os nossos ferimentos falam mais de nós do que a nossa ânsia de cura sobre todos os nossos males. Dando prosseguimento, então, a essa reflexão, eu recaio em outro recurso mitológico que o Albert Camus traduz nessa questão de que a busca de sentido que responde por um tipo de alívio na vida, e essa busca de sentido ela tem que ser construída no desmascaramento daquilo que mais dói em mim, que é a consciência do eu e a consciência do mundo. E é justamente aí que esse mito, Sísifo, ou Sísifo, retrata bem, talvez, um traço social do nosso tempo que precede taxas suicidárias crescentes entre jovens de 14 e 29 anos e causa estupor hoje entre idosos a partir dos 65 anos de idade. Taxas crescentes. Taxas crescentes por tentativas maiores nas mulheres, mas por êxito nos homens. Talvez pela sua força agressiva, a operação final seja mais letal. Nem sempre há muita vantagem em você ter força. Quando for bem conduzida, ela pode ter um resultado mais catastrófico. Por que isso vem acontecendo? Será que os dispositivos mensurativos de diagnóstico e de poder precisar justamente o suicídio aumentaram? Penso que não. O índice é muito superior a de 15 anos atrás, quando os mesmos dispositivos eram utilizados. Então, de fato, existe uma crescente onda, digamos, de tirar a própria vida. Então, quais são os traços culturais que têm levado essas pessoas a não suportarem as suas dores, a reduzirem sua alma ao orifício da dor do seu molar, como diria Freud? O que vem acontecendo? E aí, pesquisando mais a fundo, a gente encontra no mito de Sísifo uma representação próxima disso. Sísifo é alguém que também foi penalizado por Zeus, para que ele pudesse subir com uma rocha enorme, uma montanha, sob a condição que, colocando a pedra no topo, ele poderia se libertar. Mas Sísifo começou a perceber que quando subia, chegava no topo, para adquirir de fato a sua libertação, a pedra rolava novamente. E ele reiniciava o ciclo de forma ininterrupta. Uma representação da nossa rotina, o modo como cada um carrega o seu fardo, o modo como cada um vai processar o seu sofrimento. Designa razoavelmente a disposição de produzir sentido de vida, como nos lembra Viktor Frankl, no ato sublimatório, ou a sedição da nossa dor por não conseguirmos fazer o autoencontro e que vivemos uma representação cênica de estar mostrando às pessoas que precisamos constantemente do reconhecimento dos outros, precisamos constantemente agradar a todo mundo, precisamos o tempo todo postar que somos felizes, precisamos o tempo todo provar que somos felizes, precisamos o tempo todo seguir os imperativos da felicidade, numa obcecação integral em que você, quando chega ao final, por não conseguir, se sente fracassado, como Sísifo, tendo que o tempo todo rolar a pedra todo dia, numa condenação perpétua de uma vida pesada. Às vezes, a interrupção não está em colocar a pedra no topo, está em não mais subir com a pedra, do tipo, e tirar do jogo, tirar minha própria vida. Bom, então isso abre para uma outra questão importante no diálogo com a personagem, vamos dizer, de Hamlet, dentro de sua vivência sobre o seu trauma, a sua desventura, a sua decepção com o reino da Dinamarca, com sua mãe.
com até mesmo seu pai, que pede, exige vingança, e chega a ele justamente a sua clássica elaboração, que é a seguinte: ser ou não ser? Eis a questão. Que é mais nobre para a alma, suportar os dardos e arremessos sempre adversos, ou armar-se contra o mar de desventura e dar-lhes fim, tentando resistir-lhes? Morrer, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. É que bate a ideia sempre que faz tornar a vida tão longa. Esse ponto, então, nos coloca numa questão da alegoria do ser ou não ser, que é o nosso drama. Ser ou não ser recai, talvez, nesse aspecto que eu estou colocando em convívio, que é a esperança que morre na ideação e na tentativa e no ato final infeliz de tirar a própria vida por parte do suicida, e que nos remete justamente a esse outro aspecto de não suportar seu próprio fardo por não conseguir ter um encontro com a sua dor maior, porque a nossa sociedade e cultura vem cada vez mais nos privando disto, nos enganando com a maquiagem, a cosmética de propositura de felicidade, e que muitas vezes essas pessoas despreparadas, quando sofrem as primeiras experiências frustrantes, não resistem porque falta justamente o repertório. Mas eu não quero perder de vista justamente essa minha outra provocação, que é a provocação de nos lembrarmos que o ato suicidário, ele não está necessariamente limitado a quem tira a sua vida em um momento abrupto, mas sim aquela pessoa que pode estar se enganando o tempo todo. Poderemos considerá-lo também um suicida na dimensão da dignidade pessoal. Suicida, então, não seria apenas aquele que tira a sua vida biológica. Suicida é aquele que também mata a sua vida psicológica e vive como um zumbi ou apenas numa atoria e não numa autoria, se despedaçando aos poucos, subindo a pedra e descendo-a numa rotina enfadonha e numa busca enlouquecedora em provar aos outros me digam o caminho que devo seguir, porque ele não consegue parar e se dar conta de que ele pode ser livre na sua casca de nós. E a sua casca de nós é a construção do seu pensamento crítico reflexivo, e nós estamos perdendo e nos empobrecendo em capacidade reflexiva, substituindo-a por informação. A informação extenuante, o estresse informacional que tanto confundimos com conhecimento. A aceleração do tempo que faz com que nós percamos justamente o saboreamento. Ninguém consegue saborear um bom prato de comida mastigando às pressas. Porque mastigar às pressas parece que vai mascarar a dor do seu molar. Mas depois que você sair de tanta pressa, e no momento que você parar, a dor do molar volta. No momento que você terminar seu dia e for para o seu quarto, deitar sua cabeça no travesseiro, você vai se dar conta agora do autoencontro, do encontro com sua consciência, daquilo que realmente te atormenta. E talvez então, de fato, a pergunta do Hamlet ganhe fôlego, ganhe sentido, ganhe pujança, justamente nesse aspecto que designa a questão da felicidade. A felicidade é uma entidade tímida. Se você olhar muito para ela, ela desaparece. É simples e sutil. E vivemos nessa questão de dar solidez àquilo que de fato só funciona quando não nos pertence, como um pássaro que revisita um jardim, não quando ele está preso, mas quando ele está livre para voltar. Essa é uma questão importante, porque a casca de nós que me liberta não são os voos contínuos, porque não há pássaro que mantenha voo contínuo como não há felicidade contínua, porque até pousar é uma outra forma de voar.
o pouso, a parada, a suspensão das tarefas, o silêncio, como diria Hamlet, no momento que ele está justamente para se despedir, no momento em que ele está para dar seu último suspiro, e ali ele é tocado por alguém quando ele diz justamente sobre o seu ato de morrer: o que resta para mim é somente o silêncio. Só resta o silêncio. No seu fantástico encontro com o coveiro, quando ele confronta a sua meditação expressivamente lírica e filosófica. Com o coveiro, ele vê que o coveiro estava limpando alguns restos mortais, alguns... A quem pertence esse crânio? Hamlet diz. E o coveiro diz: a fulano, que era o maior advogado daquela cidade. Ele pega a caveira, ele pega o crânio e faz um monólogo. E aí, fulano? Onde estão tuas cavilações e teus sofismas? Onde estão tuas vaidades? Onde está a tua força? Porventura irás processar esse coveiro que com a pá imunda bate contra teu crânio, processando-o em relação a lesões corporais? De que adiantou uma trajetória de mera representação das tuas opulências, da tua arrogância, quando no fundo tu não passas ou não passavas de um mendigo, de um homem solitário? Bom, nos aproximando do término, chega então a essa pergunta que não ouso respondê-la. O que passa na dor que antecede um ato suicida? Conforme eu coloquei a minha primeira pergunta, há algo que morre antes na alma de um suicida de ele tirar a sua própria vida. O que morre? A perda do sentido de existir, na pergunta de Camus. Como produzir esse sentido? Se não fazendo um confronto hoje sobre esperança e solidão? Como poder me libertar dessa solidão, se não procurando a liberdade numa casca de nós? O que perde o suicida? Não a casca de nós com Z, que não tem, mas a casca de nós com S, que passa a ser desassistido. Mas a outra pergunta que eu não quero deixar fora do ar é justamente essa. Será que estamos representando no mundo, no palco das nossas vidas, personagens que não têm nada a ver com aquilo que realmente eu sou? Valendo a pergunta de Hamlet: o que serei de verdade quando os outros que dizem o que devo ser desaparecerem? O que sobra? O resto é o silêncio, dizendo Hamlet no seu último suspiro? Essa é uma pergunta que eu acho que é de resposta de fórum íntimo. Como você está levando a sua vida? Como você lida com suas dores? Atendendo a outra pergunta nuclear: se as dores que inventamos não passam de disfarces de uma dor ainda maior, que nego e escondo de mim mesmo. E aí eu concluo a minha insuficiente argumentação quanto um tema tão complexo, sobre também uma outra passagem de não só menos importância da literatura russa, de Dostoiévski, conhecida como o sonho de um homem ridículo. O sonho do homem ridículo representa justamente aquela pessoa que não tinha a casca de nós, nem com Z e nem com S. Era aquele homem profundamente mergulhado numa melancolia e que havia organizado já tirar sua própria vida naquela fatídica noite gélida de Moscou. Estava tudo planejado quando ele resolveu dar a última volta pela cidade. E saindo pela cidade, confirmou mais ainda que tinha perdido todo o sentido social
que era um ser invisível, que ninguém olhava para ele e se sentia como alguém inútil para viver. Mas, voltando para casa, atravessando a última rua, naquela madrugada gélida e chuvosa, ele se depara com uma criança famélica, esquálida, súplice de assistência, de tocar a alma de qualquer um, porque tinha sido abandonada na rua, e pedia auxílio, pelo menos um pão. A criança corre para aquele homem, toca em seu terno molhado e diz: um pão, por favor. Aquele homem, tomado justamente pelas sombras da insensibilidade daquele instante que assoberbava o seu espírito, simplesmente se manteve incólume ao pedido sensível da criança. Ele estava pensando: para que eu vou ajudá-la se eu vou tirar minha vida daqui a 5 minutos? Qual seria o propósito disso? Não há nenhum interesse nesse sentido e deixou-a ali à míngua, indo para a sua casa, entrando no seu quarto fétido e escuro, com a arma já armada, posta e um copo de uísque e de vodka. E ali decide antes se dá esse prazer de tomar a bebida, e aí ele cai em um sono que o leva a um sonho, onde ele se vê num mundo onde tudo era perfeito e bom. Percebia as pessoas sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo que percebia essas pessoas sorrindo, as pessoas não tinham muito o que dizer de si, porque as pessoas que ao mesmo tempo falam muito, têm pouco o que dizer. Como quem tenta postar muito, tem pouco o que mostrar. É a agonia ou o desespero do seu disfarce e da sua dor maior. Então ele percebia que aquele mundo perfeito tinha perdido algo que caracterizava o espírito do homem. Não tinha consistência, não havia sofrimento, não haviam rugas, não havia o corpo se desfazendo, não havia, como muito se diz, depois que eu sinto a primeira dor, impossível não sentir a próxima alegria, porque isso significa, o contraste é que me permite perceber a força da alegria. Então esse homem se dá conta que ele não deseja aquele mundo que ele tanto aspirava, em contraponto ao mundo real que ele via e vivia. Então ele acorda, se lembra do sonho, mas se lembra também da criança e faz um contraponto. Aquele mundo paradisíaco de pessoas felizes não tocaram a sua alma. Mas aquela criança, totalmente dependente, carente, necessitada de assistência, frágil, precária, humana, sensibilizou. E aí ele resolve, movido pelo afeto, a se levantar e ir ao encontro daquela criança. E aí ele se dá conta que foi o afeto, o amor, a ligação com o outro, o vínculo, que tirou ele da ideia do suicídio. Parodiando Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Eu diria, a qualidade do vínculo que você cria com as pessoas e com você salvará a sua vida. E você poderá ajudar e salvar a vida de muitos. Muito obrigado.